Você quer saber quais são os assuntos mais cobrados nas provas de português da banca Fundação La Salle? Se você está estudando para as provas desta banca, então essas dicas são para você. Vem comigo! Olá pessoal, bem-vindos ao segundo vídeo deste canal. Meu nome é Silvia Helena e eu estou aqui para passar dicas de estudo com foco específico nas provas da banca Fundação La Salle. E eu pergunto, como está a rotina de vocês nesta quarentena? Aqui, eu e o meu filho estamos tentando aproveitar, mas confesso que não está muito fácil. Mas não podemos esquecer que acabamos ganhando um prazo maior para nos prepararmos. Então vamos aproveitar e manter o foco nos estudos? Para as dicas de hoje, analisei 3 provas de português da banca Fundação La Salle, aplicadas especificamente para o município de Canoas. A nossa intenção com este vídeo é fazer um levantamento dos assuntos mais cobrados e a forma de cobrança de cada um, para que vocês possam estudar com um foco mais específico. Se você quiser nos acompanhar, as provas analisadas estarão na descrição do vídeo, sendo que a primeira prova analisada é a de guarda municipal. Vamos lá? Crase. Este assunto foi cobrado nas 3 provas analisadas, sendo uma questão em cada prova. As questões sempre seguem a mesma sistemática. As lacunas da linha 8, 9 e 17 são preenchidas corretamente com. Então, são questões de nível moderado e podem ser respondidas com as dicas mais básicas de crase. Dica 1. Não há crase diante de palavras masculinas. Dica 2. Na dúvida, troca a palavra após a lacuna por uma palavra masculina. Se couber ao, então haverá crase. Dica 3. A no singular, palavra no plural, crase, nem a pau. Essa última dica parece até uma frase bobinha, mas eu já garanti várias questões só lembrando dela durante a prova. Ortografia. Escrita correta das palavras. Este assunto foi cobrado em apenas uma questão das 30 questões analisadas, sendo que cobrou de forma específica o uso correto do S e do Z e de palavras iniciadas com ou sem H. A sistemática das questões é parecida com as questões de crase, de preencher as lacunas com as palavras corretas. Para responder corretamente esse tipo de questão, não tem muito jeito. Você vai ter que ler bastante, prestar atenção no que você está lendo e no que você está escrevendo, ou seja, ter um bom vocabulário, o que você vai conseguir com uma boa leitura, prestar atenção no que você está escrevendo e conhecer um pouco mais do significado das palavras. Outra dica é resolver as questões anteriores das provas do La Salle para se familiarizar com as palavras que são cobradas. Divisão silábica. Este assunto foi cobrado em 2 questões das 30 questões analisadas. O enunciado da questão indica 2 palavras do texto e pergunta se são monossílabas, dissílabas, trissílabas ou polissílabas. No caso específico de uma das questões, tivemos as palavras controlador e municipal. Para não errar com essas questões, eu normalmente fazia uma lista das palavras que poderiam aparecer e me deixar com dúvidas em relação à separação silábica. Interpretação de texto. Este assunto foi cobrado em 8 questões das 30 questões analisadas. O enunciado da questão inicia-se sempre com, segundo o texto, de acordo com o texto. Em seguida, pede para analisar e responder se as afirmativas são corretas ou incorretas, verdadeiras ou falsas. A banca não cobra interpretações profundas do texto. As alternativas são sempre retiradas quase como um copia e cole. Ou seja, são questões de nível fácil e para respondê-las basta uma boa leitura do texto. A dica neste caso é fazer questões anteriores da banca, até porque são 3 questões em média em cada prova. Então vale a pena se empenhar, fazer várias questões e se familiarizar com a abordagem de cobrança para garantir alguns pontos. Transitividade verbal. Este assunto foi cobrado de forma específica em uma questão das 30 questões analisadas. Porém, ele acaba sendo cobrado em segundo plano em outras questões. No caso da questão analisada, foi pedida a transitividade verbal de um verbo específico dentro do contexto do texto. Então, para responder esse tipo de questão, você precisa saber o que é transitividade verbal e saber se o verbo é intransitivo, transitivo direto ou transitivo indireto dentro do contexto do texto. Morfologia. Classe das palavras.
Este assunto foi cobrado em 3 questões das 30 questões analisadas. O examinador disponibiliza um trecho do texto, sublinha algumas palavras e pergunta qual a classificação morfológica de cada uma delas. Para responder esse tipo de questão, você vai ter que saber quais são as 10 classes de palavras da língua portuguesa. Uma dica interessante neste caso é saber diferenciar a preposição a do artigo a, pois a banca pode sublinhar uma preposição a e dizer que é artigo ou vice-versa. Fonética e fonologia. Este assunto foi cobrado em 3 questões das 30 questões analisadas. O examinador retira palavras do texto, faz afirmações sobre elas e pergunta quais afirmações estão corretas. Para respondê-las, você vai ter que ter um bom conhecimento de vogais e semivogais, encontros consonantais e encontros vocálicos, dígrafos principalmente. Uma dica interessante é entenda o conceito de dígrafos e decore os 11 dígrafos consonantais e os 10 dígrafos vocálicos. Isso porque, tendo a certeza de que a palavra tem um dígrafo, você já pode eliminar algumas alternativas. Acentuação gráfica. Esse assunto foi cobrado de forma específica em uma questão das 30 questões analisadas. O examinador apresentou um par de palavras em cada questão e perguntou quais eram acentuadas pela mesma regra. A alternativa correta apresentou 2 palavras que foram acentuadas por uma regra especial das oxítonas. Confesso que fiquei surpresa com a sistemática de cobrança da questão e fui buscar em outras provas questões de acentuação. Encontrei outras 2 questões, uma questão simples de proparoxítona e uma questão que cobrou hiato e paroxítonas terminadas em L. Conforme a análise realizada, não tem como fugir. Você vai ter que saber todas as regras de acentuação para responder as questões da prova da Banca La Salle. Até porque não temos como ter certeza de qual regra específica será cobrada. Verbos impessoais, haver e fazer. Este assunto foi cobrado com foco mais específico no verbo haver em 2 questões das 30 questões analisadas. A sistemática de cobrança das questões é preencher as lacunas com a conjugação verbal correta. Para responder essas questões, você precisa saber que o verbo haver é impessoal quando tiver o sentido de existir ou ocorrer. Já o verbo fazer será impessoal quando indicar tempo decorrido ou fenômenos da natureza. Termos acessórios da oração. Este assunto foi cobrado em uma questão das 30 questões analisadas. O examinador disponibilizou um trecho do texto, sublinhou o termo acessório e perguntou: qual a classificação sintática do termo acessório? Para saber responder essa questão, basta saber quais são os termos acessórios da oração, que são adjunto adverbial, adjunto adnominal e aposto. Lembrando que adjunto adverbial junto do verbo, adjunto adnominal junto do nome. Dessa forma, ficará mais fácil assimilar o que são os adjuntos. Pontuação. Este assunto foi cobrado em uma questão das 30 questões analisadas. O examinador menciona trechos do texto e pergunta se é possível incluir ou omitir uma vírgula sem prejuízo do texto ou as normas vigentes. Ou seja, a questão focou especificamente no uso correto da vírgula. Para responder esse tipo de questão, é importante ter conhecimento dos termos acessórios da oração, pois em alguns casos usamos a vírgula para isolar esses termos dentro da oração. Conjunções. Esse assunto foi cobrado em 2 questões das 30 questões analisadas. O examinador menciona trechos do texto e pergunta: o vocábulo embora da linha 17 transmite ideia de... Nestas 2 questões foi cobrada a conjunção embora, que é uma conjunção concessiva. Por curiosidade, procurei em mais uma prova e encontrei uma questão que cobrou a conjunção portanto, que é uma conjunção conclusiva. Para responder esse tipo de questão, é necessário ter o conhecimento das conjunções coordenativas e subordinativas. E conforme a análise realizada, com maior foco nas conjunções conclusivas e concessivas.
Então, pessoal, com a análise das questões finalizada, agora vamos falar um pouco das táticas de estudos que eu e o meu filho adotamos. Como já temos um bom conhecimento da disciplina de português, a nossa tática é basicamente fazer as questões das provas anteriores da banca. Até porque é muito importante entender a metodologia de cobrança da banca, e só fazendo as questões é que você vai ter esta noção. É isso aí, pessoal, espero que esse vídeo possa ajudá-lo na sua preparação, e se você gostou, deixa um like. Estaremos disponibilizando na descrição do vídeo uma lista de todas as provas que temos em PDF da Banca La Salle. Caso vocês tenham interesse em alguma das provas, entre em contato pelo Instagram que eu posso enviá-las. E neste mesmo Instagram estaremos disponibilizando dicas e resumos de cada um dos assuntos comentados nesse vídeo para que você possa arrasar nesta prova. Muito obrigada, Fá. Eu esqueci. Muito obrigada.